E informação exclusiva, Marcelo Pettinati, empresário do volante Fred, embarca no domingo rumo à Turquia, onde terá reunião com dirigentes do Fenerbahçe. Na pauta, a discussão sobre o futuro do volante, que é pretendido pelo Galo. Vou ir além. O Fred já tem um acordo verbal com o Atlético e ele vai virar reforço do Galo se conseguir a rescisão de contrato de forma amigável no Fenerbahçe. Na semana passada, para ser mais específico, na quinta-feira da semana passada, o Pettinati teve uma videoconferência com representantes do Fenerbahçe. Não houve um acordo, muito menos um consenso. Por trás de toda essa história, há a vontade do técnico do Fenerbahçe em contar com o Fred. Só que houve uma restrição no número de estrangeiros no campeonato turco. Até a temporada passada eram 14 estrangeiros por time. Nessa temporada serão 12 estrangeiros e outros 2 com no máximo 23 anos de idade. E o Fenerbahçe tem a intenção de trazer jogadores estrangeiros importantes, só para citar um deles, o Malcom, ex-atacante do Corinthians. Diante desse cenário, o Fenerbahçe está avaliando todas as possibilidades e convocou o Marcelo Pettinati para uma reunião pessoal na próxima semana lá na Turquia. Se houver a rescisão do contrato de forma amigável, dá para imaginar que o Fred no momento seguinte será anunciado como reforço atleticano. Ele já tem um acordo verbal para 3 anos de contrato e salário de algo na casa dos 2 milhões e 300 mil reais mensais. Se não houver acordo e o Fred permanecer no Fenerbahçe, ele deve virar reforço atleticano somente na metade do ano que vem. Estou de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Hoje, retomando as atividades no CT de Vespasiano, visando aí essa reta final de preparação antes do retorno do clube ao Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que voltou ontem e o Atlético já perdeu 2 posições com as vitórias do Botafogo e do Esporte Clube Vitória da Bahia, fazendo com que o Atlético caísse da 9ª para a 11ª colocação. E não é porque os caras têm que jogar mais, não, é porque eles tinham um jogo a menos e agora já ultrapassaram o Galo. O técnico Eduardo Domingues segue sem poder contar com o Alan Franco, ainda resolvendo assuntos particulares aí no Equador. Tem um caso de doença na família, a gente espera que tudo se resolva. E para este confronto de terça-feira contra o Bahia, ele não tem muito o que fazer além daquilo que ele fez no jogo treino de quarta-feira contra o Betim pro time titular, né? O Atlético tem ali brigando por posição o Alaminda, o Coelho e o Vitor Hugo. Acredito que os 3 jogadores briguem por uma posição. E o Cissé com o Alexander no meio campo. De resto, não vejo nenhuma briga diferente nesse time titular do Atlético. Para a gente recordar, na quarta-feira, o time titular teve Everson, Natanael, o Juan Tressoldi com o Lianco e o Renan Lodge, Maicon, Cissé, Vitor Hugo, o meia, o bom, com Bernard, Coelho e Hulk. Hulk, meu Deus, Cassier, saudades do Hulk. Aliás, fez gol já com a camisa do Fluminense e deixou a gente muito triste. É o costume, viu, gente? Vai passar, o Cassier vai começar a fazer gol, eu vou nem lembrar que o Hulk existiu com a camisa do Atlético. Mentira, maior jogador da história. Bom, posto isso, Cabido, a gente fica no aguardo também de informações a respeito de transferências. Surgiu ontem, através do portal No Ataque, que o Atlético recusou 5 milhões de euros de um clube italiano para o Mamadi Cissé. Cissé recebendo essa proposta de 5 milhas, o Atlético não tem interesse, é um jogador que tem muita projeção para o clube, além de ser importante para a equipe, tem entrado bastante com o técnico Eduardo Domingues e agora, por exemplo, até sendo opção como titular na ausência do Alan Franco, o Atlético tem uma projeção muito maior para esse jogador africano, o Mamadi Cissé. Além disso, a gente correu atrás da informação, o Galo recebeu propostas por outros jogadores também, principalmente jogadores de base, mas propostas baixas, o Atlético entendendo que a projeção que esses jogadores vão ter aí no futuro, entendendo que essa, vamos dizer assim, ausência de movimentações no mercado de transferências também é em função de dar espaço para os jogadores da base atuarem mais nesse segundo semestre, não quis nem abrir negócio, a não ser que seja por um valor extraordinário. Então é bom frisar essa informação aqui. O Atlético já teve a possibilidade de fazer contratações de jogadores que foram oferecidos para o clube. O clube não quis, por entender que não eram jogadores que iriam aumentar o padrão do time, o padrão do elenco, e que iriam acabar tomando espaço de jogadores da base. Não vai abrir mão, independentemente das críticas, minhas inclusive, da letargia no mercado de transferências. Isso é bom.
Tomara que estejam mesmo com essa convicção e que saibam o que estão fazendo na hora de dar minutos, e tem que dar minutos para os bons talentos da base atleticana. Treina hoje, amanhã, domingo e segunda-feira, direto, sem parar, non-stop, lá na Cidade do Galo, para que possa estar na ponta dos cascos para enfrentar o Bahia, o Esporte Clube Bahia, que fez bons amistosos, bons jogos-treinos nessa intertemporada, diferentemente do Atlético. Tá? Acho que o Atlético está coberto de razão, né? E espero que não mude ideia também, não. Continue com isso aí, não muda, nem aumenta para 6 milhões, não vende não, acabou, vamos tocar o campeonato aí, porque o torcedor tá esperando chegar a gente, né? Sair não. Concorda, Aliás, Rep? pode oferecer o Igor Gomes, né, Rep? Se quiser pode oferecer. O Igor Gomes é um bom isso jogador. aí tá em aberto, eu permito essa negociação. Cara, eu concordo, o Cissé é muito jovem, e a informação que vinha de dentro do Atlético é que o Cissé não sairia por menos de 10, 12 milhões de euros, quando foi levantada aquela questão do Zenit lá atrás. Então, sendo muito sincero, é uma proposta que não agrada nem um pouco, né? Qualquer atleticano. Agora, um fato também, né, Breno, que Valu e companheiros, boa tarde, né? HG Play, tamo junto. É o seguinte, o Atlético tem um excesso de segundo volante também, né? Exatamente. Porque todos são segundo volantes, né? O Alexander é um segundo volante, Cissé é segundo volante, Michael é segundo volante. E a verdade é que o Alan Franco é lateral, terceiro zagueiro É segundo volante e segundo volante, menos primeiro volante, como colocam ele. Então tem essa situação também, o excesso. E chama atenção também, jogo treino, Cissé muito participativo, Alexander reserva. Então assim, senhoras e senhores, o Cissé treinou mais no time principal que o Alexander. Chama a atenção como o Atlético também, as contratações ainda não vingaram de uma maneira que realmente torne qualquer um dos jogadores, tirando Vitor Hugo e Lodge, indiscutíveis, né? Mas lembrando que o Vitor Hugo veio de 2 milhões e o Lodge de graça. As que pagou, não vingou. Eu acho que o 8 no Cissé já balançaria, hein, Valdo? Não sei, né, André? Boa tarde para Boa você, tarde. para todos que estão acompanhando, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo. É assim, é uma insanidade o Atlético vender o Cissé, tá? Eu vou falar o porquê. Quando a gente está falando de um jogador do futuro, por conta das necessidades do elenco atleticano, ele já é um jogador do presente. Exato. Alguém duvida que se o Cissé fizer um jogo bom contra o Bahia, talvez ele deixe o Alan Franco no banco? E outra coisa, a gente está falando de um elenco muito envelhecido. O que o Cissé tem exatamente entre as boas características de um jogador ainda em formação? O Cissé não está pronto, tá? Ele é um jogador em formação, mas o que ele tem neste momento que é muito importante para o Atlético? Juventude, vigor, força física. Intensidade. O Atlético vendendo... Peraí, para o Atlético vender o Cissé, o Atlético já deveria ter trazido um titular. E a gente nem está falando de um Cissé tão utilizado assim. Eu acho que o Cissé vai jogar muito, não, tô falando muito no sentido de aparecer muito no time titular. Claro que o torcedor atleticano espera que ele jogue muito também em capacidade de futebol, que ele ajude a equipe de alguma forma, mas eu acho que a gente vai falar de um recorte daqui a alguns meses, quando essa temporada terminar, de um Cissé que participou muito. E repito, eu não vou me assustar se ele conquistar a vaga de titular nesse time. Então, peraí, o Popó inicia a fala dele até falando, saíram 2 atacantes, chegou algum atacante? Não. Aí o Atlético tem muitos jogadores para fazerem o papel de segundo volante, sendo que todos eles, inclusive o Cissé, em algum momento, se meia. Se um jogador como meia já teve que fazer papel de segundo volante no Atlético, é o Vitor Hugo, ele foi por mais de uma vez, imagina se os segundos volantes vão precisar ou não de fazer o papel de primeiro. O Lianco tá lá fazendo o papel de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? Diz muito a respeito de lacunas que o Atlético sistematicamente, eu sei, não é possível resolver tudo em uma janela, gente, mas o ano é 2026. Não era pra gente estar falando de primeiro volante no Atlético. Já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano essa carência do Atlético. Aí o Cissé, 5 milhões de euros. Cara, a gente tá falando... Se o Cissé não é titular hoje, ele é no máximo um 12º, 13º jogador. Como é que você vai vender esse jogador, como o Breno Galante disse? Qual a garantia? Eu já falei, eu não consigo olhar para esses... E alguém, quando o Popó fala, mas é uma proposta, a gente sabe, pessoal, que o Atlético precisa de vender. Mas me desculpe, economicamente falando, esses quase 30 milhões de reais... Talvez não dê para o Atlético, eu não creio num movimento importante do Atlético no mercado, por conta
da incapacidade que eu julgo hoje do departamento de futebol do Atlético, que os últimos grandes gastos do Atlético foram Rony, Júnior Santos, Cassierra e Minda. Cassierra, eu acho que é um jogador interessante, mas não pelo valor. E Minda, dessas, eu acho que é um jovem com potencial de explodir, acho que é a aposta válida, tá? No Minda. E o Atlético vendeu, não faz tanto tempo assim, Paulinho, o Atlético vendeu Alisson, Rubens. Gente, o Atlético vendeu recentemente o Arana, o veterano Arana, por 4 milhões de dólares pro Fluminense. Então é com essa de, vamos vender aqui o Cissé, o Atlético já declinou essa proposta e não tem nem que pensar, porque hoje a gente está falando, se não de um titular, 12º, 13º jogador. E tem que fazer uma análise, e eu te passo a palavra, tem que fazer uma análise bem simples. O Alexander, ele teve 1000 oportunidades. Ninguém pode falar que o Alexander não teve oportunidades do Atlético. E vai ter mais nessa volta pela necessidade. Exatamente. Mas agora é da letrinha em zona mista, né, Rap? Adoro. E assim, teve muita oportunidade. Então, o Atlético já enxergou que se fosse o Alexander, que eu garanto pra você, se esses 5 milhões fossem no Alexander, eu não sei não. Acho que tava vendido. Acho eu que tá vendido. Porque o Atlético... E faria mais sentido, muito tá? mais, teve muito mais chance. Agora, você recupera o investimento e fala assim, que se dane. Gente, outro dia o Atlético tava falando assim, algum tempo atrás, início do ano, do Torreira. Vale 12 milhões de euros. Um volante para chegar a resolver o problema. Aí nós estamos falando de vender o Cissé, que é um cara que tem um potencial enorme, que todo mundo que vê o menino jogar... O Rap, mais preocupante que o potencial é que ele é um 12º, ele é um 12º, 13º titular em potencial hoje. Não, e seria bem vendido com esse valor. Ele dá uma oportunidade ao Barba, você acabou de falar aí sobre o Alan Franco. Se o Barba quiser pegar o Alan Franco e fazer com que ele jogue na lateral direita, como ele vai na seleção do Equador, vai sobrar uma vaga no meio, que ela pode ser do Cissé. Exato. Ele pode agora, através desse muito. jogo com o Bahia, demonstrar que ele tem capacidade de ser titular ali e abrir um espaço para o Barba testar algo que todo mundo, quando eu falo mundo, é mundo mesmo, que estava assistindo a Copa do Mundo, viu que o Franco foi muito bem na Copa do Mundo, foi um dos destaques ali, todo mundo viu que ele foi muito regular e ele pode fazer isso no Atlético. Porque hoje o Atlético ele tem um lateral direito, que é o Natanael, por falta de opção. Sim, não é porque o Natanael é espetacular. Por falta de opção e porque a opção que chegou Preciado não conseguiu ainda dar um alento, eu tava vendo, Breno? se eu não me engano, tem 17 jogos com a camisa do Atlético, cara. E tem 7 jogos que ele fica no banco e não entra. Então aí já mostra qual que é o nível de expectativa que o Barba tem em relação ao Preciado. Verdade. Então, assim, é um cara que não me assusta se chegar uma proposta daqui a pouco que o Atlético liberar o Preciado sem ele ter completado 20 jogos. Eu acho que o clube ainda vai apostar nele. Ele merece. Mas assim... Mas o começo dele é complicado. Mas aí, nós vamos falar aqui, na seleção ele joga como um atacante. Mais atacante, né? E aqui no Atlético ele não joga assim. Mas o Barba não quer ele como atacante, senão já teria testado há muito tempo. E eu tô falando, são 7 jogos que ele ficou no banco pro Natanael, cara. Isso que é uma coisa que você tem que entender. E nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo um recorte lá embaixo. Claro. Então, quando você tem um Cissé que pode se destacar, e aí você pode acabar resolvendo 2 situações, você pode acabar pegando o Alan Franco, já que nós não estamos na expectativa de chegar reforço e não acontece, de repente dentro do próprio elenco aparecer um reforço. Você arruma o meio ali, traz o Alan Franco para a direita, cresce ali a condição, talvez até para brigar, não estou falando que ele vai ser titular, mas porque hoje o Natanael, cara, mal ou bem, ele joga. Porque se ele tá mal, o que você faz? Tem que falar, aí de repente pinta um Ivan Roman na lateral direita, que também não é um querido do Barba. Quer dizer, o Barba tá tendo que entubar algumas situações que, cara, isso é muito ruim. Você imagina você tá comandando um time e você não quer colocar o jogador, mas você não tem outra opção. Aí eu vou colocar mas você sabe que não vai render, mas você tem que colocar. Tá acontecendo isso com o Barba. Mas eu acho até que o Natanael, ele deu uma estabilizada. No final da temporada, assim, melhorou bastante. Não que deva ser olhado assim, Natanael daqui para os próximos anos, exatamente por conta de ter se encaixado ali como um zagueiro pelo lado direito, a gente teria a oportunidade de ver. Eu não sei os amigos, que são sempre muito bem informados da cobertura do Atlético, mas eu acho que o Léo Duarte, na minha cabeça, tá? Acho que o Léo Duarte tinha boa chance de vir para esse jogo contra o Bahia, sendo um zagueiro pela direita experimentado no lugar do Natanael, talvez. O Léo Duarte é um zagueiro que tem boa saída de bola, só que a gente não vai conseguir ver isso porque o jogo já é terça-feira e o Léo Duarte está machucado, né? Então o Atlético não deve se contentar com o Natanael jogando por ali. Tem que estar incomodado com essa situação. Mas essa situação do Cissé, realmente a gente está falando de um jogador que, só para lembrar, né? Ele foi lançado aos Leões. O Cissé, ele começa a aparecer no Atlético
Não por conta de estar se destacando na categoria de baixo, mas é porque vai faltando respostas no time de cima, e aí é o famoso, você olha para um lado, olha para o outro, olha no banco, pode ir para o campo, Cissé, porque é o famoso não tem outro, né? E mesmo assim, eu acho que ele conseguiu dar respostas razoáveis.